Boa noite, queridos irmãos e irmãs aí presentes na telinha de casa assistindo o nosso programa. É com muita alegria que iniciaremos mais um programa Identidade Católica, para crescermos juntos na fé da igreja, na fé que aprendemos de nossos pais. Amém? Convido vocês, peço a vocês encarecidamente, nos ajude a divulgar cada vez mais e mais este nosso trabalho de aprofundamento da fé, né? Acionando aí o sininho, se inscrevendo no canal da Web TV Santo Antônio e acionando aí o sininho de notificações e também compartilhando os nossos vídeos com seus amigos, familiares, divulgando o nosso trabalho. Amém? Hoje, com a graça de Deus, dia da exaltação da Santa Cruz. Dia da exaltação da Santa Cruz. Grande festa litúrgica da igreja e de muita importância para nós. Peçamos então a Deus, a nosso Senhor, que pela sua morte de cruz nos dê a salvação, que nos dê também a graça da inteligência e sabedoria necessárias para aprendermos mais sobre a nossa fé. Vamos então invocar a presença do Divino Espírito Santo para iluminar as nossas inteligências. Vamos lá, ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Espero que tenha sido na graça do Senhor, participando das missas dominicais. E aproveito e faço o apelo, voltemos, irmãos. Precisamos voltar para a casa do Pai. É claro, aqueles que têm condições de ir. É claro, os grupos de risco não, mas aqueles que têm condições de ir, voltemos para a casa do Pai. Porque a casa do Pai é a casa da gente também. Não é verdade? Então vamos retomar o nosso catecismo depois de 3 semanas fazendo aquela edição especial sobre os Santos Anjos, Hoje nós vamos falar sobre o parágrafo 6, o homem como o homem como centro da criação de Deus e a criatura predileta de Deus. Vamos falar sobre o homem, a partir do parágrafo 356 do nosso catecismo. Lembrando, sempre em mão, com o catecismo e a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Nosso escudo e nossa espada na defesa da fé. 356, Número 1. A imagem de Deus foram criados, o homem e a mulher. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonastes por ela. Ou seja, o que está mostrando aqui para nós? Que o homem é a única criatura no mundo material que foi criada por Deus, por si mesmo e para a sua própria vontade. Foi a única criatura de todo o mundo material que Deus quis por si mesmo. Ou seja, o homem é a criatura predileta de Deus, tanto que foi criado a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus queria criar alguma criatura à sua imagem e semelhança para se apaixonar por essa criatura da mesma forma como Deus é apaixonado por si mesmo. Por ele ser perfeito e ser amor infinito.
Tanto que Deus se apaixona, Deus é apaixonado por si mesmo. E Deus então quer partilhar deste amor que ele tem com uma outra criatura que seja semelhante a ele, né? A sua imagem e semelhança, por quem ele deseja se apaixonar também. E esta criatura predileta por quem que Deus decidiu criar e se apaixonar por ela é o homem. Por isso Deus infundiu em nós, já em todos nós seres humanos, já esse desejo natural, né? Por desejar transcendência, ir além daquilo que a criação nos dá, né? E é nesse desejo de sempre superar os seus limites que o homem encontra Deus. Encontra Deus como origem de todo ser e como resposta para todas as verdades, né? E como fonte de sentido para a vida de todos nós seres humanos. Daí o sentido e a importância da religião, como aquela que vai fazer essa ponte, essa união, promover essa união entre Deus e o homem, para que Deus possa preencher de sentido o vazio interior do ser humano. O homem é o único no mundo material capaz de Deus, capaz de conhecer e encontrar Deus, porque também é o único dotado de razão, inteligência e vontade, né? Já que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos continuando. 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas é alguém. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Há alguns programas a gente vem falando sobre essa palavra, né? Pessoa. O ser humano é o único ser do mundo material que tem a dignidade de pessoa, que é a mesma dignidade dada a Deus, né? Porque Deus também é um Deus em 3 pessoas divinas. Os anjos, como seres racionais, também são pessoas. Enfim, o que significa a palavra pessoa? Pessoa é todo ser que possui natureza racional, ou seja, que pensa, né? É um ser pensante, é todo ser pensante, que tem inteligência e tem vontade. Né? Todo ser que tem inteligência e tem vontade é pessoa. E por isso mesmo, pelo fato de ser pessoa, o ser humano tem uma dignidade como nenhuma outra criatura na Terra, no mundo material tem. Né? E é por isso que o ser humano não pode ser tratado como coisa, mas como alguém. Mesmo as pessoas humanas em formação, como é o caso dos fetos humanos. Por isso a igreja ser tão latente na defesa da vida. Porque nós somos pessoas, porque nós participamos da vida divina. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós somos pessoas, porque assim como Deus é a comunhão de 3 pessoas, nós participamos da vida divina por sermos imagem e semelhança de Deus. E por isso somos pessoas também. Ou seja, a nossa dignidade comunga da dignidade divina de Deus. Da vida divina de Deus. Olha que coisa linda. Então, matar um ser humano, matar uma vida inocente, é como se você estivesse dando um tiro no próprio coração de Deus. Entende? Continuando, 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Né? A antropologia teológica, né, que é a ciência dentro da teologia, que estuda a constituição do ser humano como pessoa, né, que estuda a pessoa humana à luz da teologia, a antropologia teológica nos diz uma seguinte frase que resume toda a visão antropológica da teologia. Cristo veio ao mundo para revelar o homem ao homem. Ou seja, o que quer dizer isso? Além de nós não conhecermos Deus e precisar Cristo vir ao mundo para revelar Deus para nós, Cristo, ao vir ao mundo e assumir a nossa natureza para nos revelar quem é Deus, Ele também nos revelou quem é o homem. Ou seja, o homem é aquele que foi feito por Deus e para Deus. Aquele que só encontra o sentido da sua vida e só repousará
e só repousará na sua felicidade quando se encontrar com Deus. Porque é só Deus, só quando o homem se encontra com Deus e se torna um só, unido a Deus, é que o homem se torna ser humano por completo. Assim foi Cristo. Cristo, ao assumir a nossa natureza humana, ele mostrou isso para nós, que o homem só se torna perfeito e completo quando ele se une a Deus, tal como Cristo uniu a sua natureza humana, a sua natureza divina com a sua natureza humana. Ou seja, só quando nós participarmos finalmente da vida divina é que nós seremos completos. E isso a gente já pode começar aqui nessa terra, fazendo o mesmo que Jesus fez e que deu sentido à vida dele e que também será capaz de nos dar sentido à nossa vida. Que é o quê? A obediência. A obediência a Deus em todos os seus desígnios, em todos os seus planos para nós. Jesus poderia ter rejeitado a cruz e não deixaria de ser Deus por isso. Mas ele foi até o fim, por sua submissão à vontade de Deus. Para mostrar para nós que o ser humano só é completo, só é perfeito quando busca a Deus e os planos de Deus para a sua vida. Continuando. 360. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só fez toda a raça humana. Qual a importância da gente saber disso? Que Deus de um só homem criou toda a humanidade. Qual a importância disso? 361. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Ou seja, o que importa para nós sabermos que viemos todos de um pai comum, que foi Adão. É aí que está a maravilha de tudo. É saber que todos nós somos iguais em dignidade. Não existe branco, não existe negro, não existe amarelo, não existe indígena. Somos todos irmãos. Possuímos a mesma dignidade diante de Deus. Somos todos irmãos porque somos filhos do mesmo pai terreno, Adão, que deu origem a todos os homens. Temos todos a mesma origem e somos irmãos também porque somos filhos de Deus. Continuando, número 2. Corpore et anima unus, ou seja, uno de alma e corpo. 362. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica. Vamos ver essa linguagem simbólica? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Qual é a linguagem simbólica que exprime essa natureza do homem dotada de corpo e alma? Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, não bastou só Deus dar ao homem o corpo, não, que foi feito do barro, não. Precisou Deus também fazer mais uma coisinha para que o homem se tornasse um ser vivente, que foi o quê? Que é o que Deus deu ao homem, que não deu aos outros seres vivos do mundo material, o sopro de vida. A alma, o espírito. Só o homem tem alma racional porque só o homem tem espírito. Só o homem recebeu de Deus o sopro de vida. O sopro de vida quer dizer justamente o quê? A presença do Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Enquanto o Espírito de Deus, a centelha, aquela pequena centelhazinha divina do Espírito de Deus permanecer dentro de nós, que é o nosso espírito, permaneceremos vivos. A partir do momento que a pessoa morre, é o momento em que o espírito se separa do corpo da pessoa. Essa presença da centelha divina no corpo se separa, para voltar novamente para o corpo no dia da ressurreição dos mortos. Olha que coisa linda. Aqui está a prova. Somos dotados de corpo e alma. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Ou seja, o homem é querido por Deus não só pelo seu corpo e não só pela sua alma. O homem é querido por Deus na sua totalidade.
Porque ser humano não é ser alma e nem é ser corpo. Ser humano é ser corpo e alma. Isso é o ser humano completo, corpo e alma. Não se valoriza o corpo humano em detrimento da alma e nem se supervaloriza a alma em detrimento do corpo humano. Apesar de a alma, por ser o Espírito de Deus presente dentro de cada um de nós, ser a parte mais importante, obviamente, a alma espiritual. Mas o ser humano, na sua totalidade, é corpo e alma. Ser humano sem corpo não é ser humano. Tá certo? Continuando. Alma significa o princípio espiritual dentro do homem. Ou seja, é o princípio vital, o princípio que dá vida ao homem. 364. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está designada a tornar-se no corpo de Cristo templo do Espírito. Ou seja, não podemos ter aquela visão negativa do corpo, como durante séculos na história da igreja as pessoas tinham, né? As pessoas sacrificavam, mortificavam até o exagero a sua própria carne para buscar santificação, como se o corpo fosse aquela parte ruim do ser humano. Não é assim. Tanto é que Jesus assumiu a carne humana, né? Para mostrar para nós que ser humano ser humano na totalidade é ser corpo e alma unidos. Nós alcançamos a nossa santidade e iremos para o céu a partir do nosso corpo. Então não podemos ter essa visão separada, ok? Essa visão negativa do corpo. Continuando, 366, 367. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais, porque o homem não cria nada, o homem só gera, só quem cria é Deus. E a alma, ela é criação de Deus. Então, no momento da fecundação, é o momento que Deus cria a alma e infunde naquele zigoto, naquele óvulo fecundado, não é? A alma humana, a alma espiritual. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte, porque a alma ela é imortal, né? E se unirá novamente ao corpo na ressurreição no último dia. Por vezes, ocorre que a alma aparece distinta do corpo, isso é óbvio. O próprio São Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Ele diz, né, ser inteiro, né, ele fala do ser humano como um ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, ou seja, o ser inteiro do ser humano é espírito, alma e corpo. Seja guardado e irrepreensível na vinda do Senhor. A igreja ensina que esta distinção entre alma e espírito, não é, e corpo, não introduz uma dualidade na alma. Ou seja, essa distinção entre alma e espírito não introduz uma dualidade na alma, porque a alma, a alma humana, ela é alma espiritual. Ela é alma racional e espiritual, uma coisa só. Espírito, então, significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, que é ir para o céu, para a vida eterna. E que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Ou seja, então o que significa isso? Dizer, porque todos os seres vivos possuem alma, né? As plantas possuem alma, que é a que a gente chama alma vegetativa. Os animais possuem alma, que é a alma sensitiva. E os seres humanos possuem a alma racional espiritual, a alma espiritual. Ou seja, o que quer dizer isso? Que o Espírito, a presença do Espírito de Deus na constituição de cada ser humano. Quer dizer que Deus nos constituiu
para sermos herdeiros da vida divina. Ou seja, Ele nos deu esta grande graça de nós podermos, no fim das nossas vidas, participarmos da vida divina com Ele no céu. Coisa que os outros seres vivos da criação não participarão. Da criação do mundo material, né? Continuando. Ou seja, isso quer dizer que no céu só terão quem? Os anjos e os santos. Né? Número 3. Homem e mulher os criou. 3:69. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Em seu ser homem e seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. 3:70. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, né? No próprio Antigo Testamento, né? O amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, Isaías 49, versículos 14 e 15. E também Deus é chamado em várias passagens do Antigo Testamento de Pai, mostrando que Deus tem, entre as suas infinitas perfeições, Deus tem atributos de pai e de mãe, atributos de homem e de mulher. Porque Deus é puro espírito, Deus não tem sexo, né? E isso mostra para nós, né, a dignidade do ser humano. Deus não criou o ser humano como homem, como apenas homem ou como apenas mulher. O ser humano, a espécie humana é binária. A espécie humana é homem e mulher. Homem e mulher completam na sua totalidade a espécie humana. Ser humano enquanto espécie humana, é homem e mulher. Ambos com a mesma dignidade. O homem, porque foi criado primeiro, não quer dizer que ele é maior do que a mulher. E vice-versa. Ok? Então essa ideia de machismo, de querer dizer que o homem está acima da mulher, que a mulher é submetida ao homem, não é assim não. Então vamos lá. Um para o outro, uma unidade a dois. 371. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus dá-nos a entender isto por meio de diversas passagens do texto sagrado. Não é? Gênesis 2, versículo 18 e do 23 ao 24. Versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequado. Ou seja, Deus então vê a necessidade de o homem ter uma companheira, alguém que ande ao seu lado, alguém que seja comunhão de vida com ele. Né? Versículos 23 e 24. Eis agora aqui, disse o homem, eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós aqui? Duas coisas importantes. Primeira, nesse versículo 23, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Adão quis dizer com isso? Agora sim. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer então que foi apresentada uma companheira antes aí? Olha que coisa interessante. A tradição judaica, ela nos fala de a tradição judaica, ela tentando explicar esse agora sim, conta duas versões que tentam explicar esse agora sim de Adão. A primeira versão é que Deus caminhou com Adão por todo o jardim do Éden, mostrando as fêmeas de todas as criaturas e perguntando a Adão se agradava de alguma delas. E Adão não se agradou. E aí então Deus entendeu que tinha que fazer uma companheira que fosse semelhante a ele. Não é? E aí por isso ele disse, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Uma outra tradição judaica, que não é tradição bíblica, é tradição extra-bíblica, então nós não devemos crer, é apenas uma tradição, diz o seguinte, que Deus, num primeiro momento, criou uma mulher. Só que Deus criou uma mulher de um outro barro, né? Ou seja, assim como ele criou o homem só separadamente, ele criou uma mulher separadamente, que é a chamada Lilith. Só que Adão não se agradou de Lilith, porque Lilith tinha diferenças em relação a ele. É aí então que Deus entende, e aí Lilith é deixada de lado, e aí tem uma outra tradição judaica que não é muito confiável, que diz que Lilith então se rebelou e se tornou a primogênita entre os demônios, etc. E por isso a tradição judaica de, em cima do berço das crianças, pendurar aquele negocinho que fica pendurado rodando assim, que tem ali a lua, as estrelas, as coisas, que aquilo ali serviria de proteção para proteger as crianças recém-nascidas de Lilith. Que Lilith tinha jurado eternamente perseguir os descendentes de Adão e Eva, por ela ter sido rejeitada. Mas isso daí não vem ao caso. E aí então ela foi deixada de lado e Deus então entendeu, não, eu tenho que fazer alguém que seja parte de Adão, que seja idêntico a Adão como um pedaço dele. E foi daí que fez Adão adormecer, tirou uma costela de Adão e do lado de Adão ele fez Eva. E daí ele dizer, essa sim, agora eu quero. Por quê? Porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela é feita, ela é constituída da mesma carne que a minha, da mesma natureza que a minha. Então tem essas duas explicações que mostram para nós a beleza e a sabedoria de Deus ao criar o homem para a mulher e a mulher para o homem. Olha só quanta beleza da sabedoria de Deus é refletida na vida matrimonial. Vocês percebem? É lindo demais isso. Isso é uma coisa que não tem comparação em todo o universo, não é? E a segunda coisa interessante que mostra aqui para nós é que por que Deus tira, faz a mulher da costela de Adão? Porque a costela fica no lado. Tanto que o texto original fala o quê? Que Deus fez a mulher a partir de um pedaço do lado de Adão. Por quê? Para que na vida matrimonial, na vida dos dois, os dois precisam andar lado a lado. Precisam estar em harmonia, em sintonia, em igualdade. Estar em harmonia está um ao lado do outro, lado a lado, não um à frente e outro atrás. Isso seria subordinação, mas estar lado a lado, em harmonia. Porque assim como a natureza, a criação é harmônica, não é? O ser humano como um todo tem que refletir a harmonia da perfeição das obras de Deus. Então, continuando. Nenhum dos animais pode ser vis-a-vis do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele provoca da parte do homem um grito de admiração, né? Como nós já vimos. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Deus criou-os para a comunhão de pessoas, por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas e complementares enquanto masculino e feminino. Ao transmitir a seus descendentes, olha que coisa linda, importante. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. Ou seja, ao gerarem a sua prole, os seus filhos, os homens se tornam co-criadores com Deus. Porque geram outros à sua imagem e semelhança, assim como Deus nos criou à sua imagem e semelhança e criou todas as coisas. Então, ou seja, ao gerar a vida, outras vidas humanas, o homem e a mulher são aí, participam aí da criação de Deus, colaborando com Deus como seus co-criadores. Olha que coisa linda. Ou seja, nós nos tornamos criadores junto com Deus, quando nós geramos a vida. Isso é lindo demais. É a coisa que sem explicação, né?
Agora, o último ponto, número 4, o homem no paraíso. 375, segunda linha. A igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Justiça original aqui quer dizer santidade original, né? Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina, né? Como que era essa graça original que os nossos primeiros pais tinham antes de caírem no pecado? Vamos ver. 376, penúltima linha. A harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. 378. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. O sinal da familiaridade, da proximidade do ser humano com Deus é o fato de que Deus o escolheu para habitar dentro do seu jardim, da sua obra-prima, o Jardim do Éden. Lá, o ser humano vive para cultivar e guardar o jardim como co-criador de Deus, colaborador da sua criação. O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. 379, é toda esta harmonia da justiça ou santidade original prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Ou seja, Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou e os constituiu com a harmonia do início da criação. Essa harmonia do início da criação deu a Adão e Eva a chamada harmonia e santidade original. O que é essa santidade original? São os chamados dons preternaturais. Deus, ao criar o homem e a mulher, os constituiu com ciência infusa e com imortalidade. Quer dizer que antes de cometer o primeiro pecado e corromper a natureza humana, o homem e a mulher eram imortais. E além de serem imortais, e nisso daí eles participam da vida divina, porque Deus é eterno, logo Deus é imortal, eles também participavam da vida divina no dom preternatural da ciência infusa. O que é esse dom da ciência infusa? Quer dizer que o homem, ao olhar para todas as coisas, ele já adquiria de imediato conhecimento sobre todas as coisas. Ou seja, o homem não precisaria ter esforço para aprender as coisas. O homem teria um conhecimento infuso. O homem já conheceria todas as coisas no simples olhar. Não precisaria estudar. Não precisaria quebrar a cabeça para solucionar qualquer problema que fosse. E descobrir a verdade sobre toda a criação. Ou seja, isso também participando de uma outra perfeição de Deus, porque Deus é a ciência infusa. Deus não precisa aprender nada, porque Deus Deus é a verdade por si mesmo. Deus é a fonte e origem de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda inteligência, de toda ciência. Percebe? Mas ao cometer o primeiro pecado, os nossos primeiros pais perderam esses dons preternaturais. Por isso, nós sofremos com o suor do nosso trabalho, nós sofremos, quebramos a cabeça para, com o esforço do estudo, aprendermos alguma coisinha, e nós não somos mais imortais, nós morremos. A vida que é imortal é a vida eterna no céu. Está dando para perceber isso, gente? Olha só quanta coisa que nós perdemos com a queda do homem no pecado original, E essa harmonia que Deus estabeleceu no homem e na mulher, ao criá-los e ao dar a eles essa santidade original, que lhes dava esses dons preternaturais de ciência infusa e de imortalidade, essa santidade original, ela por sua própria harmonia, ela transferia essa sua santidade original para toda a criação. Então toda a criação, todas as criaturas gozavam dessa santidade original, de imortalidade, de ciência infusa, essa coisa. E isso também foi perdido, ou seja, a partir do momento que os nossos primeiros pais
perdem estes dons por meio do pecado original, isso desestabiliza, em parte, a própria harmonia do universo. Por isso que a natureza ela tem as suas imperfeições. Por isso que a natureza ela tem a natureza ela também, com o passar do tempo, ela corrompe, não é? Os próprios fenômenos da natureza, as catástrofes naturais são exemplo disso, dessa falta de equilíbrio e de harmonia que foi perdida, de certa forma. Percebem isso? Então, olha só, quanta coisa que os nossos pais perderam quando estavam no paraíso e que foi restaurado em nós a partir da vinda de Cristo, né? Em previsão da vinda de Cristo, né? E até mesmo o trabalho também era uma coisa que não dava dor e sofrimento para o homem, né? O homem trabalhava com prazer, né? Trabalhava sem sentir fadiga, né? E aqui mostra para nós que o trabalho, desde o início da criação, era algo querido por Deus e foi dado ao homem e à mulher antes mesmo do pecado. Então o trabalho não é consequência do pecado, mas é consequência da criação. Porque por meio do trabalho, o homem aperfeiçoa a própria criação de Deus. E se aperfeiçoa a si mesmo, aumentando a perfeição e a dignidade da obra criada e a própria dignidade. E isso, meus irmãos, mostra para nós, colocando isso na nossa vida prática, que quer dar dignidade para alguém, não dê dinheiro, dê trabalho para a pessoa. Porque é o trabalho que dá dignidade à pessoa humana. Porque por meio do trabalho, a pessoa conquista por si mesma, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio suor, pelas suas próprias mãos, ela conquista por si mesma a dignidade para si e o sustento e a dignidade para a sua família. Não precisa depender de ninguém. Dar trabalho é dar autonomia, independência e liberdade. E dar essas coisas é dar dignidade para as pessoas. Amém? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários aí que eu terei o maior prazer em responder a vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos, Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Identidade Católica.